Boa noite, Moçambique. Boa noite, caros telespectadores da STV, STV Notícias. Sejam todos bem-vindos ao programa Linha Aberta. Estamos já 12 de fevereiro do ano 2019. Vamos, nesta noite de terça-feira, analisar a legalidade não, mas sim o direito à manifestação, e vamos falar também aquilo que tem sido a atuação da Polícia da República de Moçambique. E na noite de hoje temos duas questões de fundo que é para a reflexão. Falo concretamente, ou seja, uma das questões é a Polícia da República de Moçambique está ou não contra o direito à manifestação. Esta é a primeira questão. E a segunda questão é a liberdade de manifestação como um direito consagrado na Constituição da República, no seu artigo 51, deve ou não ser autorizada pelas autoridades. E, para além disso, vamos ver o que a lei diz e o que tem acontecido no dia a dia. E para analisar ou refletirmos sobre esses dois assuntos, conto com a presença do Dr. António Franguls, que é jurista. Conto também com a presença do representante da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, e era suposto estar aqui o representante da Polícia da República de Moçambique, na pessoa do Dr. Inácio Dina. O Grupo SOIC submeteu uma carta a pedir a presença da polícia e a polícia confirmou a presença, e ainda nesta noite entramos em contato com a polícia e eles garantiram que estariam aqui conosco. Até este momento ainda não chegaram, não sabemos porquê. Por isso é que continuamos com o espaço deles vago e que acreditamos que a qualquer segundo marquem presença. Portanto, só no mês de janeiro deste ano assistimos à pressão de camisetas do CIP e proibição da ação do Parlamento Juvenil em torno das dívidas ocultas e detenções, dívidas ocultas, assim que é. Vimos também detenções de alguns munícipes em Quelimane que manifestavam a favor do edil Manuel de Araújo. E neste último caso, ouvimos o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, o Dr. Bernardino Rafael, a dizer que os seus subordinados agiram dentro da legalidade quando usaram a força para impedir a sociedade civil que marchasse pacificamente a favor, assim que é, da tomada de posse de Manuel de Araújo. Queria mesmo pedir aos meus colegas para mostrar um bocadinho das imagens, só para que o caro amigo telespectador perceba de que é que estamos a falar. E, exatamente. Enquanto isso acontece, gostaria de convidar o Dr. Franguls. Dr. Franguls, como é que viu então a reação do Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique quando apoia a carga policial, dizendo que a polícia agiu dentro da legalidade, aquele comportamento bárbaro contra os manifestantes? Bom, tenho a indicação de que há um pequeno problema de comunicação para o Dr. Franguls. Enquanto os colegas se aproximam para ver essa situação, gostaria de convidar aqui o representante e porta-voz da Comissão Nacional dos Direitos Humanos para deixar ficar aquilo que é a sua opinião em relação a este cenário. Como é que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos viu essas questões todas? Estamos a falar do impedimento que houve ou a presença da polícia quando desta manifestação do Parlamento Juvenil, e também aquilo que vemos em Quelimane. Muito obrigado. Primeiro, agradecer esta oportunidade proporcionada pela STV de, neste momento, fazermos essa discussão, este debate em volta de temas interessantes e de interesse nacional que são atuais e que ocorreram, sobretudo, no mês de janeiro. Primeiro, referir-me que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos é uma instituição de Estado, criado à luz da Lei 33/2009, e ela é uma instituição autônoma, tem a função de promover os direitos humanos, proteger os direitos humanos. Não só, ela também é conferida um outro mandato, como mecanismo nacional preventivo contra a tortura e tratamento desumano. Esta é a essência que constitui a nossa missão como Comissão Nacional dos Direitos Humanos.
à volta deste caso atual em debate, tem que referir que, de fato, no dia 5 de fevereiro, a Comissão teve conhecimento por vias dos mídias ou da comunicação social e das redes sociais aquilo que aconteceu na cidade de Quilimane. Portanto, havia uma manifestação dos munícipes, de alguns munícipes da cidade de Quilimane, que, se apercebendo de alguma informação que considero que falsa, porque tratava-se do impedimento de empossamento do presidente eleito para aquele município, e esses quiseram sair à rua. E a polícia se fez à rua para impedir esta manifestação. Concretamente, em relação à abordagem do comandante-geral da polícia, nos enquadramos como um titular, um dirigente daquele órgão, que de outra forma não podia dizer, mas na verdade a comissão, a partir das imagens que saíram de Quilimane, nós sentimos que houve um excesso do uso da força. E as imagens são muito claras, por tudo isto podemos ver, mostra-se claramente que as pessoas estavam a manifestar de forma pacífica. Um dos aspectos que a Comissão Nacional tem é, de fato, o respeito pelo trabalho que a polícia está a realizar, mas há um elemento importante, também temos estado a notar, que dentro da polícia existem alguns elementos, uns agentes da polícia, que de fato, usando a capa desta atividade da corporação, excede a sua forma de trabalhar, ou uso excessivo da força, uso proporcional de meios, e isto é contra os direitos humanos. Porque, acima de tudo, a polícia, na sua atuação, tem que velar pela legalidade, tem que velar pelo respeito pela dignidade humana, acima de tudo. Mas esta atuação seria por falta de conhecimento da lei ou abuso do poder mesmo? Penso que não é por falta da lei, porque a polícia tem um estatuto orgânico e é uma lei que lhe cria, e nesses instrumentos todos existem balizas da sua atuação. E como bem dizia, nesta atuação, porque a polícia é uma corporação, então nesta corporação existem alguns agentes da polícia que, usando da capa de serem polícias, excedem aquele que é o mandato da própria instituição. E deve ter acontecido o caso do Quilimane. Dr. Frangolos, as imagens são muito claras, podemos ver neste momento, é uma fotografia clara daquilo que a polícia tem mostrado nos últimos dias quando as pessoas querem manifestar pacificamente, e o resultado é exatamente este. E como cola também para a reação do comandante-geral da polícia quando diz que a polícia agiu dentro da lei? Bom, boa noite, em primeiro lugar, aos telespectadores, e, em segundo lugar, obrigado por este convite para mais um debate de interesse público. Bom, eu quero apenas dizer que, infelizmente, esta é a natureza da nossa polícia. É uma natureza violadora dos direitos fundamentais do cidadão e, por conseguinte, violadora dos direitos humanos, porque os direitos fundamentais são constitucionalmente protegidos. Exato. E os direitos que são constitucionalmente protegidos têm, por conseguinte, a tutela do próprio Estado. Quem viola são as instituições do Estado, é o Estado. E o Estado tem a sua responsabilidade perante organismos internacionais. Devo dizer que é lamentável, na medida em que estamos há 44 anos de independência, mais uns trocos de um ano, digamos, do governo de transição. Não é crível, nem se percebe, e isso não tem a ver só com a polícia, mas tem a ver com muito mais, digamos, responsáveis ou autoridades dentro de um governo, dentro do Estado,
continuarmos a ver, por exemplo, comandantes que saem a terreiro, vêm cá para fora e comandantes senhores dos seus pronunciamentos como se estivessem, digamos, na igreja, não é? Como se estivessem a falar de verdades absolutas, que são as verdades divinas, mas quando, de facto, não são mais do que deslates, despautérios, impropérios de toda a natureza, jurídicos e de toda a natureza. E eu queria dizer que a polícia está prevista no capítulo 2 da Constituição e através do artigo 254, de entre muitas coisas, nós encontramos o seguinte, que ela tem como função garantir a lei e a ordem, salvaguarda da segurança da circulação de pessoas e bens, a tranquilidade pública, o respeito, sublinho isso aqui, que até é o dever principal, não é, da polícia, que é o respeito pelo Estado de Direito Democrático e a observância estrita dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Repito, estava a citar o número 1 do artigo 254 da Constituição da República. E eu penso que ainda não mudou, porque eu também fui polícia. Exato. Aliás, sou polícia na reserva. O juramento da polícia é, digamos que primacialmente, declara a defesa da Constituição da República e das demais leis. Agora, como é que o Dr. Frangolos relaciona, então, o que está consagrado nesse artigo e aquilo que é a atuação, aquilo que é o dia a dia da nossa polícia? A forma como a polícia reage atualmente. Porque temos aí a lei que diz uma coisa, mas em termos concretos, a polícia mostra outro cenário. Olha, há um provérbio que diz: onde falta a polícia, não é? Abunda a malícia. Mas a polícia, no sentido de fiscalização, é que a polícia não é Deus, não está acima das leis, não está acima da Constituição e existe, por conseguinte, dentro daquilo que é o Estado, órgãos que têm o dever de garantir, por sua vez, não é, o cumprimento da legalidade pelas instituições. E eu aqui quero chamar a colação, creio que seja o artigo 236, se não me engano, vamos lá, por via de certeza, 234, não é? O Ministério Público constitui uma magistratura hierarquicamente organizada, subordinada ao Procurador-Geral da República. No exercício das suas funções, os magistrados e agentes do Ministério Público estão sujeitos aos critérios de legalidade, objetividade e isenção. Portanto, cabe ao Ministério Público velar pela legalidade da lei. Dr. Frangolos, antes de entrarmos naquilo que talvez deve ser a reação ou o posicionamento do Ministério Público, no caso concreto da PGR, o que é que deve fazer a PGR, porque neste momento até assistimos um silêncio da nossa Procuradoria-Geral da República, já assistimos muitos casos de violência contra o cidadão e na prática quase que nada vimos até este exato momento. Eu queria convidar o senhor para fazer uma leitura. Temos aquilo que está consagrado na lei e temos uma reação de um comandante-geral diante deste mesmo cenário, quando diz que a polícia agiu dentro da legalidade. Fez uma leitura daquilo que está consagrado na Constituição. O 51 já diz claramente que o direito à manifestação, direito à reunião, é direito de todo cidadão. Podem manifestar-se tranquilamente, mas nós assistimos a este cenário todo. Bom,
E eu quero dizer que estamos perante uma situação recorrente de impunidade, não só em relação à polícia, em relação a outras violações da lei e até do direito penal, que até é, digamos, o mais gritante, porque o direito penal tem como desiderato fim, não é, proteger a própria sociedade. Se a gente retira o direito penal só por um dia, a sociedade entra numa autêntica anarquia, num estado de anomia, falta de lei. Portanto, imaginemos que o presidente entenda que para festejar o ano de Eduardo Mondlane, ou então uma outra coisa qualquer, vamos ficar só um dia sem a aplicação do direito penal relativamente a crimes. O que é que seria da sociedade moçambicana nesse dia? Correria até o risco de inexistir. Portanto, para dizer o quê? Para dizer que a lei existe para ser cumprida, mas por quê? A lei é da liberdade, não é uma lei técnica que você tem que fazer água, tens que misturar as moléculas de oxigênio e hidrogênio nestas proporções. Sem o que não obterás, não é água. São leis técnicas. A lei penal, a lei do direito, a lei jurídica é da liberdade. Quer dizer, eu sou obrigado a comportar-me de uma determinada maneira, mas eu posso dizer que não quero, mas tem as suas consequências jurídicas, quer dizer, se eu violo, tem instituições que estão para responsabilizar pelo facto de ter violado. Quando essas instituições não funcionam, nós entramos numa situação como esta. Deixa completar o quadro, dizendo o seguinte, por exemplo, falou do artigo 51, sim, que é o artigo que dá liberdade de reunião e manifestação nos termos da lei. Exato. Ora, o exercício dos direitos e liberdades pode ser limitado em razão da salvaguarda dos outros direitos, diz o artigo 56, no seu número 2. Podemos até ir diretamente ao assunto. Doutor Frangolos, mais do que a letra da lei, eu queria que avançássemos para questões um pouco mais concretas, que é aquilo que nós assistimos. Nós temos a lei que consagra e dá espaço para que o cidadão possa se manifestar de forma pacífica. E a polícia pode agir havendo espaço, dependendo da forma como essa manifestação está a ocorrer. E nós estamos a verificar, olhando para as imagens que nos foram exibidas, tratou-se de uma manifestação pacífica e nós ouvimos o comandante-geral da polícia a dizer que houve necessidade de repor a ordem e segurança pública, ou seja, a apoiar aquele comportamento dos agentes. É por aí que eu queria perceber o que significa quando uma ordem ou quando um pronunciamento dessa natureza vem de um líder para com os seus subordinados. Primeiro porque é uma arrogância de toda a natureza. E eu volto à estaca zero. Ele deve ser chamado à responsabilidade. Mas quando eu invocava aqui que o exercício dos direitos e liberdade só pode ser limitado, não é? Em razão da salvaguarda de outros direitos ou interesses, mas também protegidos pela Constituição. Vamos agora para a questão concreta. O artigo 51 dá a liberdade de reunião e de manifestação. Exato. O que depois vai regular é uma regra infraconstitucional. Aquele que diz tens que avisar a hora, o tempo, o roteiro, etc, etc. Onde é a autarquia, é o Conselho Municipal que se informa, onde não tem, ao governo ou à polícia, parece que é a polícia. Ora, o que acontece? Veja só o que eu quero dizer. A liberdade de reunião e de manifestação é regulada pela Constituição. E só pode ser limitado, não é, por, digamos, outros direitos ou interesses protegidos pela Constituição. Não pode nunca a polícia
justificar uma atuação ilegal, eu não digo excesso, não, ilegal, porque o que obriga a informar não é a pedir, mesmo que fosse a pedir, o que obriga ou que obrigaria, se essa regra obrigasse, nem obriga a pedir. É uma questão de comunicar. O que obriga a comunicar é uma regra infraconstitucional. Quer me parecer que até decreto do Conselho de Ministros, nem lei da Assembleia é. Portanto, em nenhum momento, a polícia encontra um fundamento legal ou constitucional mesmo para poder descarregar aquela virulência, aquela violência toda. Não tem. A única coisa que pode fazer é negociar com aquelas pessoas. Por quê? Porque o cidadão tem o direito que é protegido, para além da própria integridade, o direito à sua honra e imagem, porque aquelas imagens que a gente vê, aquelas pessoas têm família, têm familiares, têm filhos, têm amigos, têm vizinhos, têm patrões, por aí fora. Então, aquilo vai exatamente preclitar com outros direitos também constitucionalmente protegidos, porque os direitos de personalidades são direitos fundamentais, são direitos que estão previstos na Constituição erga omnes. Portanto, não há nenhum fundamento para aquela atuação da polícia. Não é aquilo de dizer houve excesso, porque o excesso tem que haver primeiro uma permissão da atuação. Exato. É o caso de legítima defesa. Exato. É daí que... E não é o caso. Não, é um exemplo. Quando se fala de legítima defesa, estamos a falar de um instituto que está protegido por uma lei. Exato. Depois, há uma regra para o exercício, digamos, desse direito de legítima defesa. Quando houver desproporcionalidade aqui e acolá, pode-se chegar à conclusão de que houve excesso de legítima defesa. É como o abuso. O abuso é ad uso, para além do direito que tem do uso. Primeiro tens que ter o direito do uso para tu abusares. Abuso da autoridade, tu tens que ter a autoridade primeiro para tu abusar dessa autoridade. Agora, neste caso concreto, nós nem podemos falar de excesso, não é? de atuação ou lá do que seja. Porque nem sequer existe o direito dessa atuação, na medida em que, como eu dizia, para resumir e acabar, o direito de associação e manifestação promana da lei constitucional, no artigo 51, exato, e depois só pode ser cerceado, só pode ser limitado em proteção de outros interesses também previstos na Constituição. Exatamente. É o que diz o artigo 52, no seu número 2. Portanto, neste caso concreto, o informar, o dizer a hora, o local, não sequer está, portanto, regulado por uma lei de igual dignidade, que é a lei constitucional. Obrigado, doutor. E mesmo para terminar, para dizer o quê? Mesmo que não tivessem informado. Agora, o pior e mais grave ainda é vir-se a saber que, afinal de contas, existiam comunicação, exatamente. Daí que isto é matéria dos próprios direitos humanos. Doutor Lipapa, antes de entrarmos naquilo que foi a violação dos direitos humanos das pessoas que foram violentadas, eu vou pedir aquilo que vou querer saber do posicionamento da Comissão Nacional dos Direitos Humanos para nos dizer o que é que foi feito ou o que é que está a ser feito para este caso em concreto. Só para esclarecer o telespectador, a questão da manifestação, deve-se pedir autorização ou não às autoridades locais? Pedir autorização ou comunicar às autoridades dessa manifestação? Muito obrigado. Em relação ao direito à reunião e manifestação constante do artigo 51, a lei mãe está clara. Aqui não se trata de autorização. É apenas um ato de comunicação às entidades. Pode ser elas municipais, policiais ou outras interessadas, porque é preciso assegurar a segurança, a tranquilidade e outros direitos desses que vão se manifestar, ser velado. Há uma lei que estabelece os trâmites desta manifestação.
sobretudo em que períodos eles devem decorrer. Estou a supor que uma manifestação não pode decorrer às 0 horas. Esta manifestação é infrutífera porque coloca em perigo a vida dos próprios manifestantes, a forma como que ele é assegurada. Voltando para trás, quando esses acontecimentos surgiram em Quilimane, a primeira ação da Comissão Nacional dos Direitos Humanos que fizemos é interceder junto às entidades de direito. Neste caso, o nível do município de Quilimane, a Procuradoria Provincial e a própria polícia, para nos apercebermos qual o estágio em que as condições estavam a ocorrer. E a polícia muitas das vezes socorre-se na ideia segundo a qual age desta forma porque não existia nenhum documento que talvez autorizasse essas pessoas para poderem manifestar. Houve algum documento que talvez foi exibido então pelas pessoas que manifestaram? No trabalho que nós tivemos, houve um documento que foi exibido e fomos comunicando que de fato o documento foi apresentado 2 dias antes. Exato. Mas penso que a questão não está no documento. E onde a questão está na medida que foi tomada pela polícia. É uma medida preventiva para supostamente assegurar que não haja atos de vandalismo naquilo que devia estar a decorrer. Mas a forma como tudo ocorreu era mesmo para prevenir? Anteriormente, que nesta atuação da corporação que se chama polícia, houve o envolvimento dos agentes da polícia. Exato. Que esses agentes da polícia, fora da norma, que aqui muito bem foi estipulada no artigo 254, como o Dr. Frangulo acabava de ler, e outro dispositivo que estão aqui, que coloca as balizas de como tem que ser a atuação da polícia. Esses polícias, motivados por outras razões, cometeram os crimes que nós condenamos veementemente como comissão. Desencadeamos um processo. Neste momento, nós fomos no sentido de requerer uma investigação sobre os fatos e desta investigação responsabilizados pelos atos macabros que de fato violam os direitos humanos, violam a dignidade daqueles que deviam se manifestar. Agora, para o lado dos manifestantes, sim, nós como comissão pensamos que existe também a própria Constituição dá o direito que todo cidadão moçambicano deve manifestar, mas dentro do quadro da própria determinação da própria lei, das balizas que foram colocadas. Doutor Lipapa, fala aqui da questão de comportamento por parte de alguns agentes da polícia. Não há dúvidas que é um comportamento desviante. E a questão que levanto é, será que estes agentes que comportam-se assim, que não é a primeira vez nós assistirmos tudo isto, é por desconhecimento da lei ou é mesmo abuso do poder porque ele é uma autoridade, por isso é que age assim diante daquele cidadão? Eu considero que não é por desconhecimento da lei. No momento que o polícia jura para servir a nação, o Estado moçambicano e proteger o cidadão, significa que ele está em contato com a lei. Mas há um motivo da tua própria atuação no terreno. Razão pela qual, mais uma vez, nós dissemos que estamos a exigir da Procuradoria-Geral da República para no terreno se apurar as veracidades que levem à responsabilização desses agentes policiais que tiveram que cometer aqueles crimes que podemos ver, violação do cidadão, da integridade pública e pancadaria junto de pessoas que queriam se manifestar. Obrigado. Dr. Frangolos, como é que interpreta então o silêncio da Procuradoria-Geral da República, não só neste caso em específico, tantos outros casos que nós já assistimos, fizemos referência há pouco tempo daquilo que nós vimos ainda neste mês de janeiro, que era a proibição do Parlamento Juvenil de realizar as suas atividades, poder se manifestar por causa da questão das dívidas ocultas. Assistimos também ao caso que envolvia o CIP. Bom, não seria de admirar. Esta também é a natureza da nossa Procuradoria, do nosso Ministério Público. A apatia, a autorização, digamos, de as pessoas fazerem, violarem, como bem lhes entender, desde que tal, não, digamos, não seria até isso, desde que isso satisfaça aquilo que também constitui a sua, digamos, a sua conduta, o seu comportamento, aquilo que eles acham conveniente. Mas deixa-me que eu diga aqui uma coisa sobre o que eu ouvi, não estou para contrariar nada, simplesmente para poder pôr as coisas em pratos limpos.
a ideia ou o argumento de que a polícia assim atuou para evitar que acontecesse isto, ou prendeu agressivamente, como nós vimos, aquelas serviços todas, porque queríamos evitar que acontecesse isto ou aquilo, que se, digamos, preclitasse outros direitos, ou constitucionalmente protegidos, ou legalmente protegidos, não cola. Número 1, porque anuda cogitatio, citando um pouco na língua dos romanos, anula cogitação, o simples pensar que eu vou fazer isto não constitui crime. Para começar, eu pensar que vou matar o presidente da República não constitui crime. Mesmo dizendo a alguém que eu vou matar o presidente da República, não é crime. Os atos preparatórios também só são puníveis, só constituem crime quando uma lei estatua expressamente. Porque até os atos preparatórios há atos que não são puníveis, porque não existe uma lei expressamente a dizer isso. Portanto, cai por terra o fundamento da polícia de alegar que pretendia prevenir. Prevenir o quê? Exato. Prevenir a nua cogitação. Prevenir o quê? Qual é o papel da polícia perante incumprimento da lei por parte de quem quer realizar a atividade? Comunicou. Qual é o papel da polícia? O papel da polícia é fazer o acompanhamento, é garantir que tal não acontece. Se existir lá dentro da manifestação, porque pode existir, eu já disse que a lei jurídica, o direito é da liberdade. Exato. Vai atuar sobre aquele indivíduo. Não vai, sobre o coletivo todo. Exatamente. Yeah. Vai atuar sobre aquele indivíduo. Mas eu tenho que chamar aqui a atenção aos telespectadores e muitos outros interessados. É que existe, por acaso, ainda está em vigor, a Lei 791, que é a lei que estabelece, não é, o quadro jurídico para a formação e atividade dos partidos políticos, que foi buscar da Constituição o fundamento. E eu só vou ler o artigo 14, número único até, o artigo 14, a linha A, da Lei 791. Aos partidos políticos são reconhecidos os seguintes direitos. A linha A, prosseguir livre e publicamente os objetivos pelos quais se constituíram. Ora, o partido, até as próprias associações, não é, políticas, grupos de pressão, eles têm objetivos. E este ato de manifestar-se, de associar-se, está na lei constitucional. Exato. E isto aqui é um copy-paste da Constituição de 90. Portanto, ainda mantém na Constituição de 2004. Eu não programei aqui, mas enquanto estivermos a falar de outra coisa, eu até vou buscar todos esses direitos. Ora, mas são direitos que atualmente têm sido minados ou talvez atropelados. O problema é este, diga-se a banda da verdade. Por que eu fui buscar a lei dos partidos políticos? É que isto acontece, não está aqui escrito aos partidos políticos da oposição são reconhecidos os seguintes direitos. Porque nós encontramos a polícia, eu não estou a dizer que o partido que governa este país, que, portanto, sustenta o governo deste país, é que dá as instruções. Não tenho provas disso. Mas eu estou a dizer, com conhecimento de causa, e muita gente sabe disso, que se fosse o partido Frelimo a fazer esta manifestação a favor do seu candidato, a polícia até estaria lá com flores e instâncias é que a polícia deve usar a força. A polícia só pode usar a força, primeiro, quando existir uma violação de uma regra. Exato.
2, resistir ao comando da autoridade. Imagina que está a violar uma regra de trânsito e a polícia manda parar e não para, mesmo que não esteja a violar. Está a fazer um roadblock, manda parar e não para. O colega Zé Macamo, não é isso? Sim, sim. E eu quero dizer, mesmo naqueles casos em que o indivíduo cometeu algum ilícito, a polícia tem um dever de uma atuação equilibrada. Não que fique aí. Nós somos nós. E esta atuação é uma atuação de uma polícia que não é de um Estado democrático. É um Estado democrático no papel. Aqui dentro da Constituição está tudo lá no papel. Mas quando nós vamos ver na parada, quando tem que se dar uma voz de comando, tem que se fazer uma preleção, né? As orientações do dia, etc, etc. Comandantes que faziam viva já Frelimo, depois de 2004 até. Não digo depois da Constituição de 90, porque tudo leva o seu tempo até poder entrar. Mas estou a falar de depois de 2004. Para dizer o quê? Sim. Para dizer o quê? Que as coisas começam exatamente na própria mentalidade, na cabeça dos que dirigem. Nós não vamos querer uma polícia com uma atuação de acordo com o que está preconizado nas leis, na Constituição, quando os comandantes são os primeiros. Não que desconheçam, mas que pura e simplesmente pontapeiam. Doutor Lepapa, no vosso histórico, no trabalho que tem desenvolvido em termos daquilo que são as vossas ações para garantir que as pessoas que praticam, ou os agentes em particular que praticam esses atos, sejam responsabilizados, tem alguns números que talvez possam partilhar connosco de algum exercício vosso e que culminou com a responsabilização de agentes em particular? Para o caso concreto, aconteceu, porém, que dias depois foram libertados aqueles com muita transparência. É por isso que a nossa abordagem não tem a ponto de pesquisa e investigação. Isto requer os seus próprios mecanismos e o seu próprio tempo. Em relação à situação de Climane, de fato houve aquelas situações que todos na televisão e outras redes sociais foram assistidas. Exato. Pessoas que foram detidas. A informação, quando ele fala de excesso, e agora o Dr. Frangulo também falou da questão de excesso, não temos evidências que haja uma ordem explícita da polícia para aquele tipo de atuação. As únicas evidências que tivemos que houve forças que foram destacadas para assistir àquela manifestação. No contato com aqueles manifestantes, houve a situação que aconteceu de espancamento, de uso excessivo de força e outras formas que nós, como comissão, condenamos veementemente e já tomamos medidas e vamos assistir até o seu desfecho. Por exemplo, a qual fizemos este encaminhamento por carta, por ofício próprio à Procuradoria-Geral da República, para evitar o silêncio que tem sido manifestado neste caso. Mas antes disso, nós já tivemos um contato preliminar com a própria Procuradoria-Geral da República na província da Zambesa, para ver quais são os meandros que foram desta atuação. Portanto, nós estamos a dizer, porque eles atentam os direitos da manifestação, que é um direito constitucional, consagrado. Mas vamos abrir as linhas para que o caro telespectador aqui a ser analisado. Ainda em relação àquilo que é a atuação da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, como é que tem sido então a vossa relação com a PGR em particular, que é o garante da legalidade? Assiste-se a violação constante da Constituição e das demais leis. Como é que está a vossa relação para garantir que as pessoas que praticam esses atos sejam realmente responsabilizadas? A nossa atuação com a Procuradoria-Geral da República como mecanismo tem sido constante, não só o caso de Climane. Nós, muito recentemente, também fizemos uma persuasão ao caso do jornalista preso na província de Cabo Delgado. Desculpa, temos indicação de que temos um telespectador que nos fala a partir da cidade da Matola. Senhor Macaúce, boa noite. Boa noite. Sim, sou Macaúce. Olha, o programa está interessante. É um tema que mexe com todo o povo moçambicano. Exato. Eu acho que não faz muito sentido a atuação da polícia, porque
eles são muito violentos com o povo. E quando se diz que não se sabe de onde vem a ordem para aquela forma de atuação, eu acho que é um pouco caricato, até parece comédia. Por quê? Porque nós sabemos que a polícia pertence a um governo e o governo do dia é que tem todo o poder, não é? De mandar ou não mandar aquele que é o comandante-geral da polícia a defender aqueles atos. Isso mostra claramente, é claro e evidente, que a polícia tem todo o aval que é para agir daquela maneira. Olha, eu acho que está na hora de nós darmos um ponto final a este tipo de situações que só envergonham o país. Eu há dias estava a conversar com um primo meu, que é polícia. Eu perguntei a ele, mas de onde vem a ordem para vocês agirem daquele jeito? O teu primo é polícia? Não soube responder-me. Não soube responder-me. Então, é um pouco estranho para mim este tipo de comportamento e condena-se mesmo com muita veemência este tipo de comportamento. Eu acho que já chega mesmo. Estamos num Estado de Direito Democrático e é isso que nós queremos para todos nós. O polícia tem que estar a serviço do cidadão. O polícia no final do dia quer apanhar chapa, quer hospital, quer não sei, tudo isso que as pessoas estão aí a manifestar no dia a dia. Isso tudo engloba o próprio polícia. O próprio polícia vai tirar vantagem se todas essas coisas forem resolvidas. Então eu não vejo muita razão para essa forma de atuação da polícia. E funcionarem do jeito que tem que funcionar. Preferem ver as coisas assim como as coisas estão. Infelizmente. Boa noite. Muito obrigado, Sr. Macaúça, assim que nos fala a partir da cidade da Matola. Ele também a condenar esta atuação dos jovens da lei e ordem. Dr. Frangolos, que tipo de PGR que nós temos quando observa-se um silêncio total, não só nestes últimos acontecimentos, mas também já é uma tradição. Nós já assistimos por várias vezes a polícia a usar a força para dispersar os manifestantes. É uma polícia, é uma PGR em falência técnica. Este não é o primeiro caso. Vimos, inclusivamente, algumas refregas entre a polícia, PGR... Desculpa, doutor Frangolos, tenho indicação de que temos mais um telespectador. Sou Abílio, boa noite. Sim, boa noite. Sim. Sim, boa noite. Sim, gostaria de comentar um pouco. Fica à vontade. Sim, a polícia, o que está acontecendo aqui em Moçambique, está a reboque do governo do dia. Há um caso específico que aconteceu aqui em Benfica, onde mandaram parar uma moça, não tinha nada, andava de fim. A polícia deixou do carro 15 pessoas. Quer dizer, aquilo como se fosse um rapto. Outros estavam ali em frente com KPMs, os outros exigiram só carta de condução livre. É triste como a polícia atua aqui em Moçambique. Assusta as pessoas. Acho que Moçambique ficaria mais seguro sem a própria polícia. Porque do jeito que a polícia atua, assusta as pessoas têm medo de circular. Assustaram a moça, transpirou ali mesmo, em Benfica. E aquilo deu uma pena mesmo. Por só para ter dali a moça, se pode ter mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, telespectador que nos fala a partir da capital do país. Sim, doutor Frangolos. Bom, eu estava a falar da nossa Procuradoria-Geral. Que tipo de PGR que nós temos? Em falência técnica. E nós já vimos a polícia em colisão, em rota de colisão, tanto com a PGR, tanto com os tribunais. A polícia, digamos que informado no seu comandante... Sinceras desculpas, os telespectadores têm a nossa prioridade. Boa noite. Boa noite. Sim. Gostava de participar, por favor. Pode levantar a voz, por favor. Muito boa noite. Sim, consigo lhe ouvir. Boa noite. Antes de mais, queria agradecer pelo programa
Consegue-me ouvir agora? Consigo lhe ouvir, sim. Pode falar. Pronto, primeiro queria agradecer pelo programa, ok? Parabenizar ao senhor Dr. Frangulos. Ilustre. Ilustre. Só senhor. Para dar continuidade à minha questão. Ilustre. Pode reduzir pelo menos o volume do seu receptor? Já está reduzido. Por favor. Agora consegue me ouvir bem? Exato. Estamos com pequenos problemas de comunicação. Espero que... Frente. Dr. Frangulos. Alô? Sim, ele consegue ouvir. Pode falar. Dr. Frangulos, eu primeiro queria lhe agradecer por essa sua maneira de abranger e ver as coisas e apontar as coisas com os seus verdadeiros nomes, certo? Pode prosseguir. Obrigado. O senhor é um constitucionalista e durante muito tempo esteve em frente das fileiras a trabalhar e hoje temos polícias, militares e, dentre mais, as pessoas que o senhor formou a serem malucos, bandidos armados, a serem os primeiros a organizarem assaltos e não sei mais alguma coisa. Hoje, olhamos para o Frangulos como um indivíduo da oposição, e não é isto que ele é. Ele é uma pessoa que formou, eu estou a falar isso por conhecimento de causa, formou, estão no ativo, saíram das mãos deste senhor. Não do que é maluco, eu não sei como é que se chama, passe uma palavra, peço desculpas por essa expressão. Agora, indo para Cabo Delgado, para aquele mano, que é o fonte deste debate, estão a esquecer-se de que Manuel de Araújo é aquele mano, um indivíduo humilde, que é uma pessoa que convive. Nunca vimos o David Simão em Maputo a estar... Acabamos perdendo o contacto com o telespectador em linha. Espero que insista, persista e não desista. Dr. Frangulos, sim, falava mesmo daquilo que... Eu dizia que nós estamos numa situação, digamos que de um folclore, uma expectação de quem devia fiscalizar. Dr. Frangulos, tem mais um telespectador que vai falar em anonimato. Boa noite. Muito boa noite. Sim. Para com meus compatriotas telespectadores que mais deram. Como falaram um bocadinho de tudo, eu queria dar um bocadinho de exemplo para vocês perceberem o quão a nossa polícia é tão patética. Apareceu aí um ministro da Defesa a dizer que os que fazem desordens, consoante a linguagem dele em Cabo Delgado, eram desempregados e pessoas sem nada a fazer. Eu questiono, o André N, como foi preso, é porque era um desocupado, é um indivíduo sem nada a fazer? E por que este pagava 10 mil meticais mensal a estas pessoas? Telespectador em linha. Sim, estou em linha. Pode aumentar um bocadinho só a voz? Exatamente. E eu dizia que só para vocês perceberem o quão patético a nossa polícia é, ou o nosso governo, tivemos um ministro de Defesa que apareceu dizer que as mortes não aconteceram em Cabo Delgado. Estão perpetuadas... Ilustre. Sim, estou em linha. Estamos a rever com um bocadinho de dificuldade. Peço para aumentar um bocadinho só a voz. Por favor. Eu acho que eu estou mesmo a tentar falar com a... Tudo bem, pode prosseguir. Obrigado. Eu dizia que é de facto preocupante. O povo sente-se ameaçado quando vê um polícia, porque o polícia é o mesmo que pode me destruir, em vez de me proteger. E nós temos um comandante-geral, concordando com o Dr. Franco, quando diz que a partir do próprio comandante-geral, quando ele saiu a defender as medidas tomadas, foi num envio do município da Mutimba da Praia. Vimos a gente da polícia empurrar um vovó que não tinha nem sequer uma família, e tudo que aparece alguém porta-voz, em vez de dar esses violentos e punir esses infratores, sai defendê-los. Então, é tudo uma comédia,
uma polícia assassina que, em vez de defender o seu povo, nós que temos que ter medo. Outro educador dizia muito bem, é o mesmo polícia que não tem dinheiro de chapa, não tem nem água para beber, mas é usado como um dó. É este polícia que, quando há problema, sai à rua para oprimir aqueles que não têm arma. Mas em Cabo Delgado, dizem a morrer, que aparece um ministro dizendo que aqueles que fazem aquilo são desocupados sem nada a ver. Então, a prisão de André Endicott, por que prenderam aqueles africanos? Eram desocupados? Eram sem emprego? Por que ele conseguia pagar 10 mil meticais? Eu, como moçambicano, gostaria de incentivar a polícia sul-africana que se faça uma autópsia independente. É tudo. Acho que perdemos a linha. Acho que perdemos o contato com este telespectador. Sim, doutor Frangolos. Eu confesso que tenho problemas sérios de audição das chamadas. Qualquer coisa o moderador vai ter que perguntar ou recolocar a questão. Mas eu ia tanto nestas... E, naturalmente, o que vai acontecer é aquilo que eu citei antes, onde falta a polícia, neste caso a polícia que estou a referir, não é esta de que estamos aqui a tratar, a polícia no sentido de fiscal, onde falta a polícia, abunda a malícia. Temos mais um telespectador. Boa noite. Boa noite. Sim, sim. Sim, eu pedi para falar no anonimato. Sim, sim, fica à vontade. Eu estou a gostar do programa e eu penso que não entendo nada de defesa, política, etc, etc. Mas pela minha idade, daquilo que eu tenho estado a assistir, porque eu sou do tempo antes da independência. Então, eu não sei nada de ciências militares, formação antiga do tempo da luta armada. Ok? Então, nós temos que rever tudo isto, o currículo da formação dos professores também. Eu penso que é necessário rever o currículo da formação dos políticos, ok? A outra coisa é, nós sabemos que no nosso país há muito desemprego, ok? Até pode ser que alguns vão lá só para ter um emprego, mas não tem aquela convicção, sei lá, não tem nada a ver para serem políticos. Então, eu penso que isto é um debate muito, mas muito profundo, ok? Então, não vamos aqui criticar este fez isto e aquele fez aquilo. O governo, não sei quem que deve-se rever a formação dos políticos e o próprio currículo da formação dos políticos. Obrigado. Muito obrigado, telespectador que nos falou a partir da capital do país e falou em anonimato. Temos esta telespectadora a defender que este comportamento pode ser resultado da má formação destes agentes que praticam. Talvez comungar com o pensamento desta espectadora, porque como do início me referi sempre, a corporação está aí, a polícia, e existem normas, existem leis onde estão estipuladas as balizas da sua atuação. Mas esta corporação é constituída por agentes da polícia. É dali onde eu concordo plenamente com este pensamento, esta reflexão que esta espectadora coloca, que começa a partir da própria formação. Quando o polícia se forma, uma das coisas que faz é o juramento pela pátria em defesa do cidadão. Agora estamos a falar daquela atuação que a polícia teve, mas também temos estado a ver situações em que a polícia está envolvida em muitos casos de escândalo de corrupção. E são casos reiterados desses polícias que acontecem. Ou seja, mais do que essa questão das manifestações, esses comportamentos bárbaros. Então, há um comportamento do indivíduo que faz parte, que integra o pessoal da polícia. E quando há esta atuação pública, este tem uma oportunidade de exceder os meios que o comando que ele recebeu para atuar em defesa do próprio cidadão. Neste caso, quando violam o direito do cidadão. Porque, como dissemos, todos estamos plenos. Tanto eu como o doutor Frangolos, que o direito à manifestação é um direito que está consignado na Constituição da República. E há balizas que estão assim colocadas.
Mas quando são destacadas, e o destaque dos polícias para controlar, não é questão de controlar, para estar junto, para controlar que esta manifestação decorra de forma harmoniosa, em que esta mensagem dos manifestantes é colocada, também surgem os polícias que agem desta forma. Aliás, há um outro elemento que também não podemos esquecer, é que além das manifestantes, também tem surgido casos de pessoas oportunistas que aproveitam desses movimentos para fazer o vandalismo. Para tirar proveito, vandalizar. Dr. Fragoso, olhando para o seu histórico também, como a polícia dirigiu grupos, dirigiu várias pessoas, como é que associa então aquilo que foi o posicionamento desta telespectadora quando fala da questão da formação versus aquilo que nós temos hoje como agentes da polícia? Mais do que essa questão da manifestação, o tipo de polícia que nós temos na via pública, a forma como se comportam alguns agentes da polícia. Porque não são todos, obviamente. Claro, é assim, nós temos que entender que os tempos são outros. Nós não podemos olhar para o candidato ou recrutado nos anos 70 para a polícia, né? E compará-lo com o jovem de hoje. Por quê? Porque os tempos mudam e as pessoas também mudam conforme essas mesmas mudanças. Mas é assim, eu concordo com o problema de formação, mas eu devo dizer o seguinte, que o homem é uma matéria-prima interativa, participativa. É diferente de um objeto, de uma máquina, não é? Por exemplo, uma máquina têxtil, se é obsoleta, por mais que o algodão seja bom, não vai tirar o melhor tecido. O algodão estragado, por mais que tenha uma máquina boa, não vai tirar também um tecido de primeira qualidade. Pior quando as duas coisas não estão em condições. Mas um homem pode entrar, por exemplo, para a universidade com 10 valores e sair lá no fim com 16 de idade, com tantas habilitações, com tanta altura, fazer o exame e passar, mas vai ver que por a coberta de um nepotismo, a coberto de um ato de corrupção, não sei o que mais, a polícia vai lá parar. Mas mesmo assim, eu continuo a dizer que se existir uma formação rigorosa, com pessoas rigorosas, aquilo que for joio não vai sair lá no fim. Aquilo que for trigo vai sair. Daí que eu concordo, mas eu devo colocar estes pontos, porque eu passei um semestre de aulas na CIPOL e eu sei o que é que estou a dizer. Mas a formação está a degradar-se. Não só na CIPOL, que não sei em que estado está agora, mas não pode fugir à regra, quando até as universidades do Estado nós vemos que o nível de formação baixou bastante. Mas quando dizia, não é como no aí está falando da questão da qualidade de formação. Qualidade de formação, a qualidade do formador e tudo mais alguma coisa. Naqueles anos 70, olha, meu amigo, eu vou te dizer que estou aqui em Lourenço Marques desde o tempo colonial e não se andava à noite a atravessar, por exemplo, o Xamanculo para ir dar ao Alto Baé, à noite. Mas quando chegou a Revolução, você até podia beber, caía e acordar no grupo de dinamizador. E com todos os seus haveres. Ok? Entretanto, de um tempo para cá, isso já não acontece. O que significa que naquela altura as pessoas que iam ao quartel, ao centro de formação, quase que o formador não tinha trabalho nenhum, porque aquelas pessoas, primeiro, porque tinham passado por uma triagem. Eu ouvi aqui o meu colega, doutor Lipapa, não é, a falar, não é da triagem. Quando dissesse, este vai fazer isto, a população ali dizia logo, esse não vale a pena, porque este é isto, é aquilo. Já era conhecido. Então, agora, os que iam para lá já eram indivíduos que tinham essa certeza de que iam cumprir nessa altura com uma missão, porque agora não se vai cumprir a missão, agora vai se jopar, ok? Agora vai se trabalhar na polícia.
Há mais interesses financeiros do que defender a pátria. Eu conheço casos que eu até digo, eu não sei como é que está a durar aquilo. Porque eu sei como é que ele está ali onde está. Já esteve nas oficinas, reuniu algum dinheiro, pagou para poder estar na polícia de trânsito e em pouco tempo já era não sei o quê. Está a durar. O outro era motorista e de repente já aparece como polícia de trânsito ou então vai aparecer na polícia de investigação criminal. Quer dizer, há tanta coisa que está a acontecer que isto tudo vai acabar influenciando a qualidade do próprio polícia. Mesmo que tenha tido também uma boa formação lá dentro. Quando chega cá fora, né, encontra um outro tipo de ambiente. Portanto, é uma situação complicada. E eu chamo a isto uma crise. Já digo isto há muito tempo. Uma crise não conjuntural, mas uma crise estrutural. E que precisa de uma agenda nacional. Mas só que agora temos mais fácil. Não havia tanto problema, podemos começar pela polícia, que é o elo mais fraco, por onde a corda devia se partir. Portanto, estamos perante uma situação terrível. Porque nós estamos agora a falar da polícia, mas não vamos pensar que só a polícia que anda mal. Existem outros setores também. Outros setores que andam de mal a pior. Desculpa, doutor Frangulos, temos mais um telespectador, o senhor Fernando, que nos fala a partir da Matola. Boa noite, senhor Fernando. Boa noite, Matola. Sim. Eu estou, apesar de ter entrado um bocadinho tarde, mas estou a acompanhar o programa. Exato. E eu quero discordar quando se fala de má formação. Por uma razão muito simples. Pode levantar um bocadinho a voz, senhor Fernando. E eu quero discordar quando se fala de má formação. Porque a polícia age assim por uma questão de orientação. Agora, se estão a dizer que é formação dos superiores da polícia, até posso concordar. Mas dizer concretamente que é má formação dos agentes da polícia, eu já não aceito. Este posicionamento, quando chega a hora das eleições, de assaltar as urnas, tem a ver com má formação. E eu acredito que há uma ordem superior para a polícia se posicionar desta forma. Eu sou fanático, concordo com o doutor Frangulos, mas desta vez está pecado, porque ele sabe mais do que ninguém que há situações em que a polícia assalta as urnas. Será que quando há formação e dizem que no tempo das eleições, quando isto queira assim, façam isto? Estas ordens que a polícia está a receber, recebe de todo. Então, é preciso compreender que esta é uma polícia que está comprometida com um grupo de pessoas para as pessoas se salvarem do mal em que estão. Por exemplo, agora o Partido Frelimo está muito encostado. Ninguém hoje consegue aparecer a falar coisas bonitas. Mas a Frelimo sempre vai ter vantagens, porque quando as coisas estão pretas, alguém diz, façam isso. E a polícia faz. Porque por uma simples vontade de alguém, foi levado para a esquadra. Achou que me fechou o tempo suficiente e me tirou. Qual é a responsabilidade? Vai para casa sem ser assassino. Ao exemplo de Benjamin, que ficou 8 anos. Pois vai para casa. Em que país nós estamos? Em que país nós estamos? É tudo, Sr. Fernando. É preciso compreender que aqui em Moçambique a polícia chegou para ser impulsada no meio de um banco. À vista de todos. Todo mundo está a ver uma atuação selvagem para um comandante que é o máximo da polícia para dizer que agiu em defesa da ordem. Qual é a ordem? É tempo das pessoas compreenderem que a polícia está a ser má. E é pena porque a PGR, como quem diz, está um parede que existe ali não há gente que está comprometida com lei, nem com algo que tenha a ver com uma civilização moderna. É um grupo de pessoas que está esperando o salário no dia 30, porque tudo está errado. O que a PGR está fazendo? O que já foi feito pela PGR, a gente está passando a dizer que não, desta vez fez isso. Estamos ao 5º ano, este é o 4º, mas o próximo também, a precisar. A resposta das dívidas não está a ver. Por quê? Porque alguém está ao serviço de um grupo de pessoas que estão interessadas em fazer mal ao povo. É pena, porque mesmo quando chega a hora para alguém reagir, tem que pedir uma autorização e dizer que eu quero manifestar a estética.
Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? É preciso compreender que a PGR não está ao serviço do povo, a PGR são parentes que existem ali, que vão dar dia, mexer no computador, só para nos enganar. Aqui não há nada e não se faz nada. Não há nada e não se faz nada. Se o próprio comandante não está a perceber que meter uma pessoa no ir em defesa da legalidade, ilegalidade, para pecar, porque as falhas já aparecem do topo. Há uma orientação que sai do topo a dizer vai espancar fulano. Nós acompanhamos aqui nas redes sociais o posicionamento do Julião Cumbana, mesmo que seja para tomar medidas draconianas. O doutor Julião Cumbana não é uma pessoa formada, até que é um analista, é um dos analistas políticos, não sei o quê, a orientar para tomar uma medida draconiana em defesa da soberania. Qual é a soberania? E onde é que está a PGR? É preciso compreender que esta PGR, o lamento, não está para nós. Muito obrigado, Sr. Fernando. Temos que dar espaço para outros telespectadores também, deixarem ficar as suas opiniões. E já estamos na contagem decrescente para o fim do programa. Talvez direito ao contraditório. Ele até o que disse não está em contradição com o que eu disse. Talvez não foi muito claro. Não, quem levanta o problema de formação é aquela senhora. E eu digo, eu concordo com ela, mas não na totalidade. Isto é, e eu dou já quase no fim para resumir. Uma pessoa pode sair bem formada, aquilo que nós dizemos quando estamos a ensinar, o que nós transmitimos é o dever ser. Mas quando você vai ao campo, vai encontrar vicissitudes que vão atrapalhar o conhecimento, aquilo que foi, portanto, lhe administrado, o dever ser. E eu quero terminar dizendo assim, pode vir um polícia bem formado do país que melhor escolher, desde Portugal, Estados Unidos, França, escolha o melhor país, até a África do Sul. Mas quando chegar aqui e encontrar um ambiente deformador, não sei se me fiz perceber. Exato. Encontrar um ambiente deformador. Portanto, o problema de formação só em si não é solução. Não é coisa, digamos que solução. E eu quando digo, entra um indivíduo que, por exemplo, não tem capacidade para entrar, porque o nepotismo falou, mas estou a corrupção, estou a dizer que do joio e o trigo, o que pode acontecer é que o joio pode sair lá como trigo. Essa aí, a primeira não tem dúvida do que é que vai acontecer. Mesmo aquele que saiu trigo, entrou trigo e saiu mais trigo ainda, quando encontrar ambiente impróprio, que é exatamente as condições, as situações que ele esteve aqui a dizer, quer dizer, você tem um conhecimento da lei, sabe como é que deve fazer, mas entretanto apanha um comandante que inclusivamente a tua vida profissional depende dele e diz vai fazer isto. E acaba já entrando. Exatamente, portanto, é verdade, a formação sim, mas não é tudo. Quando no nosso tempo já é diferente, até não tínhamos uma grande formação, era mais estudo político, chotocolia, aprender um bocado de arma aqui e ali, o resto quase que na prática nós aprendíamos mais. Mas aquele tempo é outro. Nós éramos moralistas, nós éramos, quer dizer, patriotas de verdade. O que não se assiste hoje. Olha, eu um dia, se tiver tempo, vou escrever, mas vou contar coisas que quem vai ler desta geração, incluindo os meus filhos, sabe o que vão dizer? Vocês eram tapados. É o que nos vão dizer. Doutor Lepapa, falou-se aqui da questão da responsabilização e como é que ficam estas pessoas, por exemplo, que sofreram essas agressões, os outros foram detidos injustamente porque a própria Procuradoria Provincial entendeu que devia soltar essas pessoas. Como é que ficam essas pessoas? As diligências que estamos a efetuar no sentido de a Procuradoria-Geral da República elevar este inquérito. Este inquérito vai ter dois benefícios. Um, por parte das vítimas,
porque eles foram arbitrariamente detidas e não houve indícios, não houve provas sobre matéria para o que eles puderam cometer. Então é preciso ressarcir os seus direitos. De que forma? Nesta altura vai ser alguma determinação. Para os polícias que de fato se envolveram em pancadarias contra as normas que eles muito bem conhecem e eles foram indicados para servir o Estado e o cidadão moçambicano violando o direito desse cidadão, penso que criminalmente devem ser chamados à responsabilidade. Aí então, está-se a falar dos agentes que praticaram esses atos ou da pessoa que deu o comando, sei que houve esse comando para eles praticar? Aqui temos que considerar, penso que o inquérito vai apurar a responsabilidade material e moral. Porque quando eu falo, houve aqui alguma insistência de que há um comando que vem superior. Exato. Eu não defendo este pensamento porque é preciso prova disso. Eu não tenho prova explícita de onde vem este comando. Na transparência, no espírito da transferência que a comissão é encarregue para fazer o trabalho. Se há, então este inquérito, esta pesquisa, esta investigação vai apurar. E se for encontrado o responsável moral, de fato tem que responder. Mas existem responsáveis materiais, aqueles que executaram os atos, aqueles que espancaram os manifestantes. Esses ali também merecem a sua própria medida. Portanto, há agravante e há atenuante que pode ser encontrado no meio desta investigação toda. Doutor de Papa, a violência é o primeiro curso, ou deve ser o primeiro curso da nossa polícia, quando estamos em sede de manifestações? E a pergunta também é, há ou não outras formas de reprimir? O nosso posicionamento foi de condenar todos os atos de má atuação, de toda uma violência, porque a violência em nenhuma sociedade trouxe benefícios. Nós estamos a pugnar pela paz, pelo diálogo e pela legalidade. A legalidade nos leva a que existem critérios como que a polícia deve atuar. Eles têm meios, mas esses meios devem ser usados de forma adequada, de forma proporcional às situações que forem encontradas. Porque uma das missões que a polícia tem é proteger o cidadão, é trazer a ordem, é trazer a tranquilidade. Mas numa situação em que estas violações todas, em que há pancadaria, esses direitos todos são violados. Portanto, nós como comissão condenamos e vamos continuar a trabalhar junto da polícia, à procuradoria. Como dizíamos, com a procuradoria estamos com esta situação. Nós temos uma relação que mutuamente, com muita frequência, quando há casos encaminhamos. Mas estamos preocupados porque por causa da morosidade, na forma como que a nossa procuradoria não está tendo a celeridade para o tratamento de diferentes casos. Esta é uma grande preocupação da nossa comissão. E isto descredibiliza todas as organizações ou os órgãos da administração da justiça. Temos que sair desse sistema de morosidade, de negligência. Talvez. E o que o cidadão deve fazer quando passa por situações dessa natureza? Bem, uma das coisas que o cidadão, quando estamos num ambiente de Estado em que as leis funcionam, é acreditar nas instituições. Mas na maneira como estamos a trabalhar... Mas são credíveis mesmo essas instituições? Como? São credíveis mesmo? Agora, na forma como estamos a trabalhar, já cria-se este ambiente. Pelo menos aqueles espectadores que ligaram para este programa, mostraram que não reúnem crédito para com as instituições que existem. Então, é o papel dessas instituições... O senhor acredita nessas instituições? Nas instituições que existem? Olhando para tudo que tem acontecido, falou não só pela questão da morosidade, mas também as soluções que o cidadão espera. E eu penso que em processos da justiça, sobretudo, o nosso papel importante é recomendar pela celeridade processual. Portanto, tudo aquilo que entra na justiça tem que ter um desfecho. E esse desfecho depende dos passos que são dados. E isto que vai trazer a credibilidade das instituições. Muito bem. Doutor Frangolos, pedia aí a palavra, sim. Bom, eu queria, número um, dizer que o doutor, o seu papel, muito bem, mas eu sou polícia, número um. Dois, eu sou jurista. Eu também, parece que fez o curso de Direito também. E, para além disso, sou professor de Direito. Ora, e de Direito Penal, desculpe que faltava este pormenor. Ora, não há prova, sim senhor, mas há fortes indícios. Onde é que estão os indícios? Estão ali. O comandante apareceu ali, a dizer que aqueles ali não cometeram nenhum ilícito. Eles agiram segundo o
comando da lei. Não, e mais do que isso, as Então, pessoas quer que dizer, protagonizaram esses atos são... Aqui para mim é uma inversão. Quem deve provar de facto que não foi ele que deu ordens para aqueles homens atuarem daquela maneira, até porque é ele. Mas concordo com o formalismo, porque o direito é o direito das formalidades, os ius fáceis, desde o tempo dos romanos. Ora, primeiro, não o processo contra aqueles polícias, porque são o elo mais fraco, o inquérito sim. E aqueles ali, ao exercer o seu direito do contraditório, eles vão ter que dizer quem é que lhes deu as ordens, para assim atuarem. E quando disserem e não encobrirem os autores morais, que são aqueles que dão as ordens, então será procedido aquele que deu as ordens. E, em último lugar, para além de ter que ser julgado criminalmente se chegar à conclusão que houve, portanto, violação de, digamos, artigos ou de casos legais, criminais, no artigo 58 é que vem já o direito à indemnização e responsabilidade do Estado pelos atos cometidos pelos seus agentes. A todos é reconhecido o direito de exigir nos termos da lei, artigo 58 da Constituição, indemnização pelos prejuízos que forem causados pela violação dos seus direitos fundamentais. O Estado é responsável pelos danos causados por atos ilegais dos seus agentes no exercício das suas funções. Estavam em serviço aqueles indivíduos. Ou seja, não estavam a espaço fazer para o trabalho da avó, civil. não estavam a fazer o trabalho da tia, estavam a fazer o trabalho do Estado. Se é ilegal ou não, vai se ver de onde é que veio a ordem legal e companhia. Ora, uma coisa é certa, é que a polícia, a continuar a agir assim, está a transformar este Estado formalmente de direito democrático, da própria Constituição da República, que não é mais do que um cardápio dos direitos que o cidadão tem para a sua integridade, para a sua segurança, para a circulação, etc, etc. E que nós encontramos a polícia de pontapear isto. E mais até, eu devo dizer que se os direitos humanos agirem conforme os seus estatutos e em condições, ou não hão de ter dinheiro para bem fazer, ou no mínimo hão de entrar em rota de colisão com algumas instituições, e aquelas inclusivamente que deviam defender a Constituição. Porque esta é a realidade. Há esse espaço então da nossa Comissão Nacional dos Direitos Humanos agir com tanta força como talvez pode ser? Espaço formal tem. Agora vamos lá ver. Materialmente. Espaço nós temos porque foi o próprio Estado. Ele assume compromissos internacionais. Temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e nós temos a Constituição da República. Por ver esta necessidade da transversalidade dos direitos humanos, criou a Comissão Nacional de Direitos Humanos em 2009 e está a funcionar. É verdade, uma instituição nova vai enfrentar diferentes desafios. Um desafio é orçamental, mas o esforço é de ser um mecanismo importante para o desenvolvimento do país, dando recomendações às instituições para que os direitos humanos sejam exercidos pelos cidadãos moçambicanos. Agora, quais são as possíveis soluções? E que os agentes que fazem parte da polícia cumpram a sua missão. Estamos aqui a falar, o Dr. Frangulo falava que o polícia de hoje não é o polícia de ontem, porque ele tinha um sentido pátrio, mas o polícia de hoje, muitas vezes, tem um sentido muito mais interesseiro. Portanto, vai para a rua ter uma missão, mas quando vai para a rua, a missão que lhe leva é de proteger o cidadão. Não olha o cidadão como um meio de obtenção da sua sobrevivência. Portanto, esta atitude, esta conduta, este comportamento não pode pautar pela polícia. Ao nível da Procuradoria-Geral da República, estamos a dizer, de todos, é verdade que existem processos que é preciso fazer diligências e levam o seu próprio tempo. Mas há processos sumários que é preciso encontrar soluções imediatas para responder à ansiedade que a sociedade moçambicana tem à volta de muitos casos que não têm tido resposta. E essa é a nossa preocupação, que os órgãos da administração da justiça atuem em tempo, porque existem recursos, existem meios, sobretudo no momento em que há muitos quadros formados. Aliás, o próprio Dr. Frangulo é um daqueles que já formou muitos quadros.
Portanto, ele devia se orgulhar de tantos quadros. Não está a dizer que os quadros que formou são aqueles quadros com comportamentos viciados. Não são esses o esforço que o Dr. Frangulo fez. O Dr. Frangulo, como professor, fez um esforço de formar quadros para servir o povo. Penso que esses quadros devem emergir. Dr. Frangulo, partilha desse pensamento. Quantas vicissitudes eu já disse, não respondo, porque o meu dever é exatamente servir o dever ser. O que é que deve fazer? Agora, dito assim como foi dito, muito bonito. Discurso bonito, é como bonito. Quem está a fazer um bolo, depois ainda põe o creme, ainda põe a cereja por cima do bolo e tudo mais. Mas o doutor Lipapa sabe muito bem que a única desgraça que há é que fomos colegas e na Comissão dos Direitos, e sabe muito bem que a história, digamos, do Pacto dos Direitos Humanos não foi assim de ânimo leve. Sabe muito bem que a primeira tentativa foi inclusivamente reprovada, inconstitucionalizado, lembra-se? E o nosso presidente foi chamado para a Suíça, creio que é na Suíça que tem a sede, e não foi, sabe muito bem. E porque estava claro que havia uma necessidade, inclusivamente, de quê? De estatizar esta comissão. Ora, o que eu disse que há todas as condições de dar certo. As pessoas que estão lá são competentes. Só temos 30 segundos só. Tá bem, o doutor Pitone vem da Liga dos Direitos Humanos. O doutor Lipapa vem da Assembleia e na primeira comissão estivemos juntos. Tem tudo para dar certo. Se fizerem esse esforço, hão de terminar em colisão com algumas instituições. E acho que não é esse o propósito deles também. Muito Falei obrigado. E disse. Muito obrigado, doutor Quem Fagoso. falou não é Gabo. Obrigado, doutor Lipapa. Muito obrigado, caro telespectador, que ficou desse lado para acompanhar o programa Linha Aberta. Nós ficamos por aqui e voltamos numa próxima oportunidade, se Deus permitir. Mais uma vez, lamentar a ausência da Polícia da República de Moçambique, apesar de ter confirmado a sua presença. Boa noite e até a próxima oportunidade.